Elias foi um grande líder. Você o conhece, talvez já estudou muito sobre ele. A verdade é que ele também teve que enfrentar seus medos e desânimos. Eu vou te explicar melhor. A paz, você que ama servir no reino de Deus. Eu sou o Denis, sou pastor, psicólogo, mestre em psicologia, fundador do Instituto do Reino para cuidados daqueles que cuidam do reino, que eu acredito que seja você também. Eu quero já fazer um convite para você, né? Se você achar interessante o que nós vamos abordar aqui, se inscreve no nosso canal. Assim também siga a gente lá no Instagram, porque nós temos produzido quase que diariamente materiais ricos para ajudar você no seu ministério. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E através do Neemias, um grande líder, uma pessoa que nós utilizamos como exemplo, um homem de Deus, um homem que enfrentou aquilo que talvez eu e você tivesse dificuldade em enfrentar. Ele, sendo copeiro, ele aceita o desafio da reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Só lembrando que ele não era nenhum construtor, ele era copeiro. E quando ele aceita esse desafio, o Senhor abre oportunidades para ele realizar grandes feitos, mas uma das coisas que ele teve que enfrentar, o maior desafio dele não foi necessariamente o rei, mas o grande desafio dele foi os opositores. Eu quero dizer para você que muitas vezes quando nós estamos desejosos na reconstrução de algo, o que é isso? Que reconstrução seria essa? Muitas vezes é uma reconstrução aqui dentro. Às vezes nós precisamos reconstruir algumas coisas aqui, algumas coisas no sentido familiar, outras nas questões ministeriais, mas muitas vezes nós precisamos reconstruir. E todas as vezes que nós vamos reconstruir, aprenda isso, todas as vezes que você, que eu vou tentar reconstruir, vou no objetivo de reconstruir algo, vai vir opositores. E aí, os famosos opositores de Neemias são Sanbalate, Tobias, Gesem e tantos outros que foram contra. E é interessante porque uma das formas que eles utilizaram para poder impedir a reconstrução foi através das questões psicológicas. Olha que interessante. Ou seja, a forma que eles encontraram foi: nós vamos desanimar, nós vamos ridicularizar, colocar medo nele. E não somente medo nele, mas também em todos aqueles que estavam à sua volta. E é interessante pensar sobre isso porque às vezes nós olhamos para o líder e consideramos que ele está numa posição em que nada disso afeta. É como se houvesse ao seu redor uma redoma de proteção. Eu quero dizer que não. Eu como líder, eu tenho também os meus enfrentamentos. Assim como você como líder, como pastor, também tem os seus enfrentamentos. Às vezes, esses Tobias, esses Sanbalates, esses Gesens, eles se apresentam de várias formas. Às vezes são pessoas que querem nos prejudicar, é verdade. Não querem que nós venhamos prosseguir diante dos nossos desafios. Não querem que a gente vença os nossos objetivos. Mas às vezes não são pessoas, às vezes são situações. Às vezes acontecem situações em que querem nos desanimar, nos colocar medo também. Mas também, eu quero que você entenda muito bem isso. Muitas vezes não são pessoas, não são situações, mas muitas vezes os Sanbalates, os Tobias e os Gesens estão dentro de nós. Ou seja, existe aqueles que vêm contra de forma externa, mas tem aqueles que vêm de forma interna. Muitas vezes aqui dentro existe uma guerra que Paulo vai falar, uma guerra infindável, onde eu quero fazer o bem, mas eu não quero fazer o bem, e aí tem uma guerra, e aí nós precisamos tomar uma postura a respeito desses inimigos. E eu quero dizer o seguinte, em Neemias no capítulo 6, você vai descobrir, eu quero te já incentivar, leia o capítulo 6. Leia o capítulo 6 que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Se eu puder dizer o que as duas palavras de ordem perfeitas que existem no capítulo 6 são duas: foco e medo. Por que eu estou usando essas duas palavras? Porque toda a intencionalidade dos inimigos de Neemias foi relacionada a medo. Se você observa nos primeiros versículos de Neemias, você vai ver que existe uma chamada para uma reunião. Neemias está já quase que terminando os muros, faltando ainda os portões. Ele poderia considerar que já estava pronto, estou aqui, estou visualizando mais de 4 quilômetros de muro, mais de 12 metros, em torno de 12 metros de altura. Eu posso dizer que eu sou um excelente líder, porque em 52 dias eu estou fazendo isso, né? Nem chegou a 2 meses e já estou finalizando isso. Aí eu vou ali naquela reunião, ele poderia ter dito isso. No entanto, ele fala algo por 4 vezes, por 5 vezes, que ele foi chamado, ele fala algo que para mim é transformador. E que espero que seja transformador para a sua vida também. Ele fala o seguinte: eu estou realizando uma grande obra. E é interessante porque todas as vezes que nós pensarmos em nos desviar, tirar a atenção de algo grande que o Senhor tem colocado na sua mão e na minha mão, nós precisamos usar essa palavra, usar essa frase: eu estou envolvido numa grande obra.
E a segunda frase é: por que eu vou parar isso para poder ir para essa reunião? Por que eu vou parar isso para poder atender a sua chamada? Por que eu vou parar isso para que o medo venha entrar? E é interessante que no decorrer do capítulo 6 você vai ver ainda uma chamada, uma intencionalidade no sentido de suborno para que pessoas pudessem colocar a ele também medo de morte. Vamos nos esconder, Elias, vamos nos esconder. E ele não aceita isso, dizendo: eu não sou homem para isso. Eu quero dizer que Deus está falando com você, Deus também está falando comigo. Amém, glória a Deus por isso. Para que nós venhamos manter o foco naquilo que o Senhor tem nos chamado. Porque eu quero dizer para você que o medo vai vir. Eu quero dizer para você que os desânimos vão vir. Eu quero dizer para você que vão vir algo externo muitas vezes, algo interno muitas vezes, para poder tirar você do foco. Mas você não vai sair do foco no nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu entendo plenamente que esta palavra é para esses corações que estão ouvindo, Senhor, para mim também. E Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a continuarmos a nossa missão de atingir o objetivo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E quando vier, Senhor, medos, vier o desânimo, nós venhamos lembrar desta palavra: eu estou envolvido com uma grande obra. Eu não posso dar ouvido para você, ó desânimo. Eu não posso dar ouvido para você, ó medo. Eu não posso dar ouvido para você, inimigos que querem impedir que eu prossiga. No nome de Jesus, amém e amém. Que vá bem a sua vida pessoal, familiar e ministerial. E se você considerar que foi importante essa palavra, encaminhe para outra pessoa, porque eu tenho certeza que ele também vai ser abençoado, como eu fui agora, como você está sendo agora. No nome de Jesus. Até mais. Nós vamos amendrotar.